Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Sempre uma alegria muito grande estar aqui na casa de Aura Celeste, né? Um espírito tão generoso. Vamos falar de Jesus na casa de Aura Celeste. É sempre uma alegria, sempre um prazer muito grande estar aqui. E nossas primeiras palavras são sempre essas, de gratidão a Deus, de gratidão a Jesus, que aqui nos traz, depois a direção da casa por nos confiar a palavra, através da nossa irmã Vânia. Nós saudamos a todos. Meu nome é Sandro Cunha, como o nosso irmão falou, eu faço parte do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, uma casa que se reúne às sextas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã, no bairro do Gardenia Azul. Estamos aqui sempre com uma mini caravana. Tem 3 irmãs aqui que são médios da nossa casa, nossas amigas. Aqui minha esposa querida, ou minha casca de bala. Então, vamos falar de Jesus. A página que o irmão leu foi aleatória, meu irmão? Praticamente, ó. Porque a aleatoriedade não existe. O acaso, nada é o acaso, né? Nada é o acaso. Então, olha que maravilha. É o estudo da noite. A caridade essencial. É a caridade material e a caridade espiritual, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Emmanuel traz esse estudo maravilhoso para nós, da caridade essencial, que é a caridade conosco, nós mesmos. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, falou Jesus, nos ensinou. Então, esse como a si mesmo, né, um comparativo, como ele está comparando, né? A si mesmo é a caridade essencial. É o estudo da noite, né? Vamos falar do capítulo 15, que é intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar exatamente sobre os itens 1 a 3, que é o que é preciso para ser salvo. Parábola do bom samaritano. É o estudo da nossa noite. Que não é uma pergunta, o que é preciso para ser salvo? Não. O que precisa para ser salvo, ponto. Parábola do bom samaritano. Nesse estudo, nós temos 2 parábolas. As parábolas do juízo final e a parábola do irmão samaritano. Então vamos lá ver o que Jesus nos fala nessas 2 parábolas. Primeiro, a do juízo final. Abre aspas. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória com todas as nações reunidas diante dele. E separará uns dos outros como um pastor separa os cabritos e as ovelhas, e colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, vós que haveis sido abençoados pelo meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a origem do mundo, pois eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era hóspede e me abrigastes. Estive nu e me vestiste. Estive doente e me visitaste. Estive na prisão e me foste ver. E os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou sedento e te demos de beber? Quando foi que te vimos desabrigado, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: Em virtude eu vos digo, todas as vezes que haveis feito tal coisa em relação a um destes meus pequenos irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele dirá em seguida àqueles que estarão à esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e os seus anjos, pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era hóspede e não me abrigaste. Estava nu
e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Ou seja, vamos separar, né, as ovelhas dos cabritos ou dos bodes. Parábola do juízo final. Aí depois Jesus conta a parábola do bom samaritano. Vamos fazer, né? A gente gosta sempre de falar a parábola da íntegra, só para a gente, né, saber onde a gente vai explicar depois, fica mais fácil para nós guardarmos o nosso estudo. No item 2, parábola do bom samaritano. Tendo um doutor da lei se levantado, disse para tentá-lo. Essa parábola aqui nós vamos debatendo, né? Então, um doutor da lei se levantando, disse para tentá-lo. Que era assim que eles faziam com Jesus, né? Ficavam espetando Jesus para ver se Jesus falava alguma coisa contrária ao que eles, né, pregavam, ao que eles acreditavam, para eles terem um motivo para prenderem, para julgarem Jesus. Mestre, o doutor da lei perguntando a Jesus, né? O que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? O que nela tu lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Guardem bem esta frase. Faze isto e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse, aí vem a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despiram e, depois de o terem maltratado com muitas feridas, se foram, deixando-o quase morto. Em seguida, um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, e, tendo-o visto, não parou. Um levita, que vinha também por ali, chegando junto daquele lugar, também foi embora. Mas um samaritano que viajava, que ia a seu caminho e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Se aproximou dele, derramou azeite e vinho em suas feridas e lhe fez curativos. E, tendo-o colocado sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. No outro dia, tirou 2 denários e o entregou ao estalajadeiro, dizendo: cuida bem deste homem, tudo o que gastardes a mais eu vos pagarei quando voltar. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Aí Jesus, né? Então falou Jesus: vai, então, e faze tu o mesmo. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. A primeira parábola, né, do juízo final está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, 31 a 46. Jesus fala aqui, na resposta do doutor da lei, aquele que usou da misericórdia. Nós tivemos o cuidado, né, todo especial com essa palavra, porque ela traduz já também uma boa parte do estudo. Entendendo a palavra misericórdia, né, nós vamos entender uma boa parte do nosso estudo. Então, no Google, né, no pai dos burros moderno, no Google, que agora já tem um mais moderno ainda, que é a inteligência artificial, mas nós ficamos ainda no Google para não dar muita, né? A palavra misericórdia tem origem no latim misericordia, composta pela junção miser, que é miserável ou pobre, e cordis, que quer dizer coração. Significa literalmente
ter o coração voltado para a miséria, sendo a capacidade de compadecer-se do sofrimento alheio, demonstrando piedade, clemência e compaixão através de ações, amor e perdão. Então, olha como é profunda essa palavra misericórdia, né? Muitas das vezes a gente fala assim, a misericórdia divina, Deus tem misericórdia de nós. O que nós estamos pedindo, né? Estamos pedindo aqui, piedade, clemência e compaixão através de ações, amor e perdão. Se nós observarmos ações, amor e perdão, na abertura, o irmão falou do trabalho, que a gente poderia trazer, né, tranquilamente aqui para esse contexto. Por quê? O que são as nossas ações? Não é? O nosso movimento, a nossa ação, o nosso trabalho, em que nós colocamos os nossos sentimentos, entre eles o amor, em movimento. O que é isso? O amor em movimento? Caridade. É o título do capítulo do nosso estudo. Fora da caridade não há salvação. Jesus conta a parábola do bom samaritano a um doutor da lei. Ou seja, era um irmão, né? Não deixa de ser, em momento algum, porque Jesus vem trazendo exatamente isso. A igualdade, né? A fraternidade, que é o amor entre irmãos, e a liberdade para nós. Então, esse irmão, doutor da lei, ou seja, um estudioso da lei de Deus. Então, ele fica, né, judeu, ficava lá espetando Jesus, como nós já falamos, querendo que Jesus fizesse ou falasse alguma coisa para ser usada contra ele. Mas Jesus, naquela tranquilidade, né, perguntou para ele, né, o que está escrito na lei? Como tu leste? Como tu interpreta esta lei? Jesus, na verdade, devolve a pergunta para ele. Como é que está escrito lá a lei? O que tem lá? Aí ele fala, ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todas as tuas ações, teus sentimentos, e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou, é isso aí. Respondestes bem. Agora vai e faz o mesmo. Ou seja, transforma tudo isso que você sabe em ação a favor do próximo. Interioriza o que você está aprendendo, não é? Porque não é só você aprender, não é só você estudar, não é só você vir assistir palestra, não é só você falar na palestra. Uma hora nós vamos ter que colocar em prática. E nós estamos sempre convidados por Jesus para colocar em prática. E muitas das vezes nós fazemos igual ao sacerdote e ao levita, que viram o irmão caído, machucado, né, inconsciente. Um passou, deu passo largo, né, conta na parábola, deu um passo largo e foi embora. Um sacerdote, ou seja, um irmão também conhecedor da lei. Um irmão que ficava lá dentro do templo de Jerusalém, né, com as suas vestes, sacerdote, era também um estudioso da lei. Passou, ficou, olhou, não conheço, embora. Aí passa o levita, que também, né, tem o conhecimento da lei, né, tipo, o levita era um pouquinho abaixo do sacerdote, mas também tinha o conhecimento. Né, ficava lá ajudando a organizar as músicas, selecionando as músicas lá do templo de Jerusalém, ou seja, estava todo mundo lá dentro do templo. Tinha o conhecimento dos ensinamentos de Deus, mas não absorveram.
tiveram a oportunidade de colocar em prática, através de suas ações, né, através dos sentimentos, e não aproveitaram a oportunidade. Lembra muito uma passagem do livro Nosso Lar, onde o irmão André Luiz está, né, conversando com um dos seus mentores, né, da colônia, passa um desafeto dele, ele olha, reconhece, aí o benfeitor fala para ele, ó, vai atrás dele, porque se você não conversar com ele agora, não se organizar com ele agora, não se entender com ele agora, pode ser que você volte para ter que se entender com esse irmão. Ou seja, nós temos que aproveitar as oportunidades que nos são dadas através da espiritualidade, através, né, enviadas por Jesus, para que nós possamos começar a praticar esse movimento, para nós começarmos a fazer esse trabalho muito interessante, que é também a caridade essencial. Através da caridade essencial, em que nós vamos trabalhar esses sentimentos, esses ensinamentos de Jesus, através do seu evangelho, primeiro em nós, para que nós possamos externar. É a oração de São Francisco. Né? Quando a oração de São Francisco, Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Né? Aí ele vai explanando, onde houver ódio, que eu leve o amor, né? A oração que nós já conhecemos. Qual é a essência dessa oração e o que ela tem a ver com o nosso estudo? Tudo. Como é que eu vou levar a paz se eu não sei o que é a paz? Como é que eu vou levar o amor se eu pratico, né, os maus sentimentos, se eu pratico conflitos, né, se eu coloco lenha na fogueira para o negócio explodir? Como é que eu vou levar a paz se eu não sei o que é a paz, se eu não tenho a paz dentro de mim? Eu não conheço. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? É isso que o Emmanuel está querendo nos falar. E foi isso que o irmão samaritano fez com o irmão que estava caído. Ele não quis saber se estava sem tempo, se estava com tempo, quem era, se era preto, se era branco, se era pobre, se era rico. Não. Ele olhou para o irmão, né, e colocou em prática exatamente o que Jesus nos fala, né, e o Kardec traz através da espiritualidade, ou a espiritualidade através do Kardec. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado o ponto de vista, né, que é a espiritualidade nos orientando a nós olharmos, né, para um outro lado. Nós estamos olhando para o lado material. Vamos olhar um pouco para o lado espiritual, que aí nós vamos começar a entender a essência dessa verdadeira caridade, da essência de olharmos ao próximo, ou olharmos o próximo como o nosso irmão. Porque os nossos desafetos de hoje, né, segundo a doutrina, nós fazemos sempre nossos estudos sob a luz da doutrina espírita. O que a doutrina nos fala, né, nos estudos do André Luiz, as mensagens do Emmanuel, também fala muito isso. Os nossos desafetos hoje, quem foram os nossos desafetos de hoje? Os irmãos que nós tivemos a oportunidade agora, né, de nos acertarmos com ele, assim como o André Luiz foi lá e se acertou com o irmão. Aquele irmão que está caído lá, né, que esteve caído, o samaritano foi lá e o auxiliou, somos nós. É a humanidade, né? E o samaritano é Jesus, que vem nos acalmar, que vem nos consolar, que vem nos auxiliar, que vem tratar das nossas feridas, dos nossos machucados. Não foi isso que Jesus fez conosco e faz até hoje? Né? Jesus foi aquele Espírito que veio até nós para nos consolar, para nos acalmar, para nos ensinar exatamente isso, a amar. Amar. Porque antes de Jesus, né, esse sentimento, né, de amor,
de perdão, de indulgência, né, de amar mesmo. Era muito, né, nós éramos muito ali primitivos ainda. Não tinha esse sentimento aflorado. Então Jesus vem nos trazendo, através dos seus exemplos, nos ensinando a amar primeiro a Deus, depois ao próximo e nos incluindo nesse contexto todo, porque nós não somos, né, atores coadjuvantes da nossa história. Nós somos atores principais, nós fazemos parte. Né, o que nós muitas vezes pensamos que não. Porque muitas das vezes nós pensamos que quem tem que melhorar são os nossos, né, os que estão aos nossos lados, nosso próximo que tem que melhorar. Eu não, eu já estou. A minha ideia é melhor, eu sou o melhor, eu que falo melhor, eu que estudo, eu sou o melhor, eu sou eu e sou, né, a última Coca-Cola do deserto. Então, nós temos que nos incluir nesse contexto de aprendizado, de colocar em prática, de auxiliar. É fácil. Mas o que Jesus, qual é o convite de Jesus para nós? O que ele sempre, né, grande parte dos ensinamentos de Jesus, o que ele fazia? Ele nunca atribuía a ele, né, as curas, os auxílios que ele deu aos irmãos, né, o cego de nascença, a mulher adúltera, né, o irmão paraplégico que desceu pelo telhado, Zaqueu, a mulher hemorroísa. O que Jesus falava? Né, ele sempre fazia a cura e depois, vai e não peques mais. A tua fé te curou. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Era sempre um ensinamento. Eram poucas palavras, mas com significado de transformação, de mudança para a nossa vida, para o nosso aprendizado ímpar. Esse foi a grande essência da vinda de Jesus até nós. Foi nos ensinar, não através de escrituras, porque já tínhamos os 10 mandamentos lá, já estava tudo certinho, era só cumprir. Mas o que Jesus fala também? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. Não vim mudar lei nenhuma. Não vim mudar a lei. Eu vim ajudar a cumprir. Olha que misericórdia divina que nós recebemos. Jesus vem até nós, nos convida, nos ensina na prática, na ação. Ele vem nos ensinar a agir. Ele não ficou sentado lá no templo de Jerusalém, escrevendo lá, igual os doutores da lei, né? Estudando 24 horas por dia. Não. Ele foi aos montes, às praças, às ruas, reunia todo mundo. Por que ele fazia isso, né, externo, na rua, nas ruas? Por quê? Nos montes, subia aos montes, para dar oportunidade para todos aprenderem. Porque antigamente a gente não tinha muito acesso aos templos religiosos. Né? Os moradores de rua não podiam entrar, as mulheres não podiam entrar. Então era um acesso restrito, onde poucos tinham esse acesso. A grande maioria não podia entrar. E Jesus, o que ele fala? Que ele veio para os doentes, não para os sãos. Quem são os doentes? Aqueles irmãos, e até hoje, quem são? Somos nós. Jesus veio para nós, vem nos ensinando o que é o amor, vem nos ensinando a amar, vem nos ensinando para nós edificarmos cada vez mais a nossa fé, através das nossas ações, né? Que ele fala, batei e vos abrir-se-á, a porta vai abrir, as portas vão abrir. Se você bater, se você ficar aqui, ó a minha mão. E cadê a ação? Cadê o trabalho? Cadê a caridade?
o irmão samaritano tratou porque ele passou por lá. Ele viu, foi lá e cuidou do irmão. Sem nem se preocupar com nada. Quem era, quem não era, se era judeu, se não era. Ele foi lá e ajudou. Ou seja, colocou em prática o que ele estava aprendendo. E qual o outro ensinamento que Jesus nos traz através dessa parábola? Que não precisamos estar dentro de um templo religioso para auxiliarmos aos nossos irmãos. Ou seja, para praticarmos a caridade. Aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso. Que não é fora da igreja, que não é fora do templo religioso, que não é fora da religião que nós vamos encontrar, que nós podemos praticar a caridade. Que nós podemos encontrar a nossa salvação. O que é a nossa salvação? O que a doutrina espírita nos ensina, nos mostra, traz esses ensinamentos para nós, a espiritualidade, através do nosso irmão Allan Kardec? O que eles falam sobre o que é a nossa salvação? Depende do irmão, depende da minha esposa, do meu filho, da minha sogra, da minha irmã, da minha mãe. Depende de alguém a minha salvação? Ou depende de mim? Essa é a reflexão que nós queremos deixar para todos nesta noite. O que nós estamos fazendo em busca da nossa salvação? Que nada mais, nada menos do que o nosso progresso espiritual. Nós falamos sempre nos nossos estudos que tem uma escala espírita para nós seguirmos. Uma orientação espiritual através de uma escala dos imperfeitos, dos bons e dos puros. E nós falamos sempre, nós estamos aqui na base da pirâmide, somos imperfeitos. Mas calma que não é só os imperfeitos, não somos só imperfeitos. Dentro dos imperfeitos tem uma classificação, tem 10 classificações de espíritos imperfeitos e nós estamos na 3ª. Ou seja, para sairmos de imperfeitos, nós ainda temos que estudar, nós ainda temos que praticar muito a caridade. Por quê? Fora da caridade não há salvação, ou seja, eu não consigo progredir. E essa caridade, que também é essencial, é um auxílio material, um auxílio, um alimento, uma roupa, um dinheiro, uma quantia que nós possamos dar, é a caridade que nós mais conhecemos. Mas tem outras caridades. Não tenho dinheiro para dar, não tenho roupa, não tenho nada para dar. Mas pode fazer uma prece pelo irmão, pode dar o seu ombro amigo, oferecer a escuta, sem julgar. Foi isso que o samaritano fez. O que Jesus quis nos mostrar nessa parábola também é que nós podemos auxiliar sem julgar, sem querer saber por que o irmão está ali. Ele não fez isso, ele não perguntou nada, ele foi lá, cuidou, orientou, colocou lá na hospedaria, pagou, falou que se precisasse, ele fez a parte dele. Ele colocou em prática tudo que os outros irmãos passaram e não fizeram, e tinham o conhecimento para fazer. E o samaritano foi lá e fez. De coração, ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Foi isso que ele fez. Ele não julgou, ele não perguntou, ele não criticou. Porque muitas das vezes nós auxiliamos, mas a gente pergunta, a gente critica, a gente julga. E quando nós falamos, nós nos englobamos, porque nós também estamos aqui, encarnados num planeta de provas e expiações. Estamos aqui para nos acertar, para progredirmos. Esse é o principal objetivo, essa é a principal essência da nossa encarnação hoje, da nossa atual reencarnação. Estamos aqui com as nossas dores, com as nossas doenças, com as nossas aflições, seja ela de qualquer natureza,
né, financeira, de saúde, né, de família. Todos nós temos problemas. Né? Quem tem dinheiro tem problema, quem não tem dinheiro também tem problema. Quem tem saúde, hoje, amanhã pode não ter. Por quê? Porque, primeiro, que é o planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui, não estamos a passeio. Né? A nossa viagem é de turismo, é de trabalho. Então, se nós tivemos a oportunidade de trabalhar, então vamos trabalhar. O que eu tenho que fazer? Está aqui, no Evangelho de Jesus. O que eu tenho que fazer? Está aqui. Porque quando Jesus fala assim, ó, vai lá e faz o mesmo. Faze isso e viverás. Aí o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 157, o título é esse. Faze isso e viverás. Como Jesus falou para o doutor da lei. Vai lá e faz o mesmo. Aí o Emmanuel fala assim, ó. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei, e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Ou seja, ele já sabia o que tinha que fazer. Igual a nós. Nós já sabemos o que temos que fazer. Nós já sabemos. Para não fazer muita conta, muito cálculo, há 2026 anos. O que nós estamos aprendendo? A fazer isso. Estamos conseguindo? Estamos. Por isso nós estamos aqui hoje. Porque nós estamos, pelo menos, com a vontade de fazer. Igual falou na lição aqui de abertura. Se nós estamos praticando a caridade essencial, né, a caridade para conosco, que a Joana de Ângeles fala muito disso, também, dessa caridade, ela fala em outros termos. Ela fala do auto-perdão, né? Ela fala que nós não podemos ficar nos culpando eternamente por aquilo que ainda não fizemos, ou por aquilo que fizemos e não foi de acordo com as leis, com a lei de Deus. Todos nós temos pontos onde nós já sabemos, né? Muito pessoal isso, é muito íntimo de cada um de nós. Nós sabemos o que temos que melhorar em cada um de nós. Cada um tem o seu ponto de melhora, o seu ponto, né? Chama na linguagem popular, cada um sabe do seu ponto fraco. O meu é brigadeiro. Mas depois do caso do brigadeirão, eu desisti do brigadeiro. Não quero mais, não gosto mais de brigadeiro. Todo mundo sabe onde tem que melhorar, o que precisa melhorar. A caridade é essencial que nós temos que praticar conosco. Nos perdoar, entender as nossas falhas. Conhece-te a ti mesmo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas Santo Agostinho fala muito do conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque nós sabemos das nossas dores, das nossas aflições, né? No dito popular também, onde o sapato está apertando. Só nós sabemos, o irmão não sabe. Nós sabemos exatamente onde o ponto do pezinho, onde o sapato está incomodando mais. O que nós temos que fazer? Continuando aqui, ó. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás.
é que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica, diariamente, se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Olha como é profunda essa mensagem do Emmanuel, né? Aí ele encerra assim, ó. Se já foste banhado pela caridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendestes do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Essa última frase aqui, né? Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Executa, ou seja, transforma o aprendizado em ação. Executa. Vai lá, faz, ajuda, conversa, faz a sua parte trabalhando em movimento. E esse movimento não é só o material. Lembra do ponto de vista do início? Nós estamos focados nesse ponto de vista material, mas tem um ponto de vista espiritual. A ação espiritual é uma prece, é um auxílio de coração, é uma palavra amiga, é um abraço. Tudo isso nos transforma espiritualmente. Tudo isso nos faz enxergarmos de que nós somos espíritos imortais. A doutrina nos explica, nos ensina isso tão bem, né? E nós estamos aqui tentando entender. O que é ser um espírito imortal? Por que nós precisamos encarnar e desencarnar? E o nosso espírito é um só. Para nós evoluirmos, para nós progredirmos sempre. Não adianta eu ficar parado, estacionado. Vamos colocar a ação. Vamos bater na porta, vamos pedir, vamos buscar. Porque é isso. Foi isso que o Mestre veio nos trazer, nos trouxe com a excelência dos seus ensinamentos na prática e nos ensina até hoje através do seu Evangelho, que a doutrina traz segundo o olhar do Espiritismo, segundo o olhar do ponto de vista diferenciado. Ou seja, cuida. Né? A caridade essencial é isso. É nós cuidarmos de nós mesmos, tanto na parte material como na parte espiritual. O que acontece quando a gente se cuida? Né? Nós vamos ganhando experiência. Não é? O que acontece quando nós começamos a praticar, né, por exemplo, um esporte? O que acontece quando nós começamos a cuidar do nosso corpo físico? A gente vai ganhando, né, experiências para passar para os irmãos que aquilo nos faz bem. A gente gosta de falar disso. O que nos faz bem, normalmente a gente quer passar adiante. Evolução espiritual. Está me fazendo bem? Aí sim. Aí eu vou cumprir na íntegra a oração de São Francisco, porque eu já sei o benefício que me traz e eu vou passar adiante. Caridade, amor em movimento. Não é? E no finalzinho do capítulo 3, do item 3, o Kardec nos fala assim, ó. Já está, não, ainda tem tempo, né? Tem, né? O pessoal aí fica brigando comigo, fica assim, o pessoal ali, ó. Fica assim, ó. Não, mas estou no tempo ainda, né, meu irmão?
Aqui, ó. Vamos ler aqui. Jesus não faz da caridade apenas uma das condições da salvação, mas a única. Tá? Olha só como é profundo aí, Kardec fala. Jesus não faz da caridade apenas uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a preencher, ele as mencionaria. Se ele situa a caridade no primeiro patamar das virtudes, é porque ele encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, que é classificado pela espiritualidade como a chaga ou as chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. São as chagas da humanidade. O nosso ponto, né, um dos nossos pontos principais é combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e aí vai desamor, tudo isso que causa o orgulho e a vaidade, que nos cega, nos coloca um véu, né, que um dos estudos que eu mais gosto de fazer da doutrina é exatamente esse. É falar do véu que se levanta, né, da cortina que se abre, quando nós temos essa visão do outro ponto de vista, a visão do outro ponto, do ponto espiritual. Porque nos traz exatamente a noção do que nós estamos fazendo aqui. Essa é uma pergunta que até antes de ser espírita eu sempre me fazia. Qual é o nosso objetivo aqui? O que nós estamos fazendo aqui encarnados? Para quê e por quê? A doutrina nos traz nos tira esse véu, ela abre a cortina para que nós possamos entender que nós estamos aqui para crescermos e progredirmos espiritualmente. Como? Amando a Deus, ao próximo e a nós mesmos também. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho uma doença, eu tenho que tratar. Eu tenho um problema, eu tenho como resolver. Eu não consigo resolver. Consegue. Sabe por quê? Porque Jesus também nos ensina sobre isso. Deus não coloca nada em nossas vidas que nós não possamos suportar. Nada, nada. Nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma dor que nós não possamos suportar. Se chegou até nós, né, porque muitas das vezes nós pedimos para passar por aquele problema, para que nós possamos resolver algo que era, né, uma causa anterior das nossas aflições de hoje. Então, o que nós estamos fazendo aqui num planeta de provas e expiações, mas calma que não é só isso. O planeta de provas e expiações, estamos aqui para sofrer? Não. Senão a misericórdia divina não fazia sentido. Senão a vinda de Jesus até nós, né, seria algo meio que incompleto. Nós estamos aqui para nos entendermos, para nos conhecermos e evoluir sempre. Agora, nós estamos encarnados aqui, nós estamos totalmente envolvidos aqui um com o outro. Que está todo mundo aqui hoje é porque alguma afinidade, a sintonia nos uniu. Aí nós vamos um pouquinho mais a fundo na doutrina. O nosso anjo da guarda, o nosso espírito guardião, cuidou de nos trazer aqui até hoje. Hoje. Cuidou de nos trazer aqui hoje. E nós vamos mais a fundo ainda. Né? Tem um livro do Dr. Bezerra de Menezes que ele fala sobre isso, não lembro agora o nome, porque
Mas ele fala que muitas vezes a nossa vinda aqui hoje, ela já vem sendo programada há muito tempo pela espiritualidade que nos acolhe, pela espiritualidade que nos abraça. Ó, vai lá no dia 12 de março, às 19h30, você está convidado. O nosso anjo da guarda cuida disso para nós. Aí muitas das vezes, não sei por que eu fui, não, eu estava passando ali, entrei. Né? Muitas vezes, muitos irmãos falam isso. Como é que você chegou até aqui? Eu estava passando, aí vi a placa, vi a hora, aí vim. Olha que coincidência, né? Olha que coisa do acaso. Hashtag. Estou me sentindo né? Como é que é? Um influencer. Hashtag só que não. Né? Hashtag SQN, só que não. É um preparo. É um convite. Né? Muitos os chamados, poucos escolhidos. Nós escolhemos estar aqui hoje. É um grande avanço para a minha caridade essencial? É um grande avanço para eu entender que eu preciso amar a Deus. Por quê? Porque Ele é supremo. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, não é quem é Deus. Né? Que a gente tem aquela visão de Deus, que a gente tinha daquele velhinho barbudo, né? Andando com um cajado. Lá vai Deus andando. O que é Deus? Aí a espiritualidade vem, é uma inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E essa causa primária, muitas das vezes, nós ficamos em busca dela. Nós queremos ficar, né? Nós temos essa curiosidade, como é que surgiu o Espírito? Como é que surgiu Deus? Como é que surgiu Jesus? Como é que nasceu? Como é que surgiu a formiga? O que a espiritualidade responde? Que nós não estamos ainda preparados para saber de tudo. Olha a misericórdia divina, que não dá informação. Imagina se nós fôssemos bombardeados de informação espiritual, porque material nós já somos agora, né? É informação de tudo quanto é lado. E se você pegar isso aqui e for ler as notícias, né, e vem mensagem que você procura, vem mensagem que chega para você, nós somos, hoje em dia, bombardeados de informações. Por isso que existe, né, o TI, é uma tecnologia da informação. Por quê? Nós temos que tratar essas informações. Assim como o TI, aquele departamento lá das empresas que cuida das informações, nós também temos que ter o nosso TI. Nós temos que tratar essas informações para que elas não nos atinjam espiritualmente, porque nos tira da concentração, nos tira do equilíbrio, nos tira da boa sintonia. Isso é muito, né? Isso é caridade essencial. Isso é cuidar de nós. É fazer uma prece, é acordar, né? Fazer uma leitura do Evangelho, da Bíblia, do que for bom, do que nos fizer bem. Para quê? Para nós nos fortificarmos espiritualmente para enfrentar o mundo lá fora. Porque fazer a caridade dentro da igreja, dentro da casa espírita, tratar o irmão bem, né, abraça, aqui dentro é fácil. O ambiente é propício, né? Nós entramos aqui, é um ambiente acolhedor. Isso é ruim? Não, muito pelo contrário, né? Eu adoro. Se eu pudesse, eu morava dentro da casa espírita. Agora, e lá fora? Como é que a gente lida com isso tudo? Tudo que a gente aprende aqui, tudo que a gente vem buscar, nós estamos aqui buscando. O quê? A nossa caridade essencial. O nosso conforto, o nosso consolo espiritual. Para nós sairmos daqui equilibrados. Né? Aquela paz, aquela harmonia boa, sintonia, né? Perfeita, tranquila. Quando chegar lá fora, dito popular, tiro, porrada e bomba. Todo mundo vende informação e é aquilo, né? Aí é que entra, né, a nossa prática, a nossa ação
em colocar em prática o que aqui nós recebemos. Porque não adianta, é isso que Jesus quis falar. 2 irmãos estudiosos da lei, conhecedores dos ensinamentos de Deus, dos 10 mandamentos, estudiosos, não eram irmãos, né, que não sabiam o que estavam fazendo, conscientes, fizeram conscientes. Perderam a oportunidade de ajudar. É isso que a grande essência da parábola é essa. Não precisa eu estar dentro da igreja, é nesse mesmo estudo que tem, ó, no item 8, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Vem o estudo, né, e lá no final tem uma mensagem de Paulo de Tarso falando sobre isso. Não precisa estar dentro de igreja, não precisa estar dentro com a roupa bonita, cheirosa, se a sua essência não acompanha, se o seu lado espiritual não acompanha o seu material. Ou seja, eu estou aqui bonito, cheiroso, mas e aí? Para que isso tudo? Se daqui eu não levo nada, né? A gente fala, daqui eu não levo nada. Levo sim. Levo muito mais do que nós imaginamos. Agora, não levamos o material. Dentro lá da nossa urna não vai nada. Vai só o corpício aqui bonito. Né, que eu esqueci de entrar na fila, mas na próxima eu vou entrar mais vezes lá. Mas nós não levamos nada. Levamos sim a essência, o espiritual, o que eu fiz de bom. Né? Às vezes desencarna o irmão, pô, mas aquele irmão era bom. É tão bom quando a gente ouve isso, né? Aquele irmão é tão bom, né, já. Aquele irmão é tão bom, é tão, né, gostava de ajudar, de praticar. Agora tem uns que vão embora que a gente, ai, já foi tarde. Não é? Não vem esse pensamento? É errado, né? Mas acontece. O cara que mata, que estupra, aí quando a gente se grampeia, não. É isso. Mas o que nós temos que fazer? Começar a mudar os nossos pensamentos. E a nossa reforma íntima passa por isso. A reforma íntima é exatamente isso, é a mudança de comportamento e de sentimento também, através dos nossos pensamentos. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, uns erram poucos, outros erram menos, né? Perfeito? Não. Aqui, nesse planeta, não. Só o que veio nos ensinar, nosso modelo e guia. Quem é? Que está lá no Livro dos Espíritos também. Quem é o nosso modelo e guia? Qual que nós devemos seguir como modelo, como nosso guia? A menor resposta do Livro dos Espíritos. Só uma só, Jesus, nosso modelo e guia. Então, meus irmãos, é sempre uma alegria muito grande estar aqui falando de Jesus. Nós ainda temos o caminho todo aí pela frente. Não é porque nós estamos aqui que nós somos melhores que ninguém. Está todo mundo aqui no mesmo barquinho, todo mundo aqui sentado, né? Eu estou em pé porque, né? Mas poderia ser inverso. O inverso poderia estar ouvindo o que qualquer um de vocês poderiam estar aqui falando. Então, vamos juntos, né? Primeiro entender essa caridade essencial, que ela é importante. Mas o mais importante ainda é nós externarmos os nossos sentimentos, né? É vencermos um pouco as nossas paixões, né? Os nossos exageros. Nós gostamos muito? Gostamos. Então é paixão, a gente tem que procurar, né, dominar as nossas paixões para que nós possamos sempre estar no caminho evolutivo. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, um bom retorno aos nossos lares e até a próxima, se Deus quiser.